Boa noite. Boa noite. A defesa de Michel Temer nega ter recebido informações vazadas sobre o inquérito dos portos que investiga o presidente. Foi a resposta à decisão do ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, de apurar como os advogados de Temer tiveram conhecimento de dados que estavam sob sigilo. O Banco Mundial alerta para consequências do despreparo educacional de jovens brasileiros. O juiz Sérgio Moro condena à prisão Aldemir Bendini, que presidiu o Banco do Brasil e a Petrobras em governos do PT. O Ministério Público do Rio descobre 6 quartos de motel dentro da cadeia dos presos da Lava Jato. As Forças Armadas voltam a retirar barricadas na Vila Kennedy. E o general interventor da Segurança Pública fala sobre os planos de ação. Agora, no Jornal Nacional. O Ministério Público do Rio descobriu 6 quartos, como os de um motel, numa cadeia onde estão os presos da Lava Jato no estado. Foi depois de uma denúncia anônima que os 6 quartos foram descobertos pelo Ministério Público Estadual no dia 19 de fevereiro. Estas fotos foram feitas durante uma inspeção na cadeia pública de Benfica. Aparelhos de televisão, banheiros com piso de porcelanato, paredes pintadas, uma delas tem até um coração e luzes vermelhas no teto. O dado que chegou foi até assim, tem desculpe o termo, tá? Tem um motelzinho instalado em Benfica, ponto. A notícia foi publicada pelo jornal O Dia e confirmada pela TV Globo. O Ministério Público vai investigar se mulheres eram contratadas para fazer sexo com internos. As suítes estão no 4º andar da cadeia pública de Benfica e, a rigor, a decoração delas não é ilegal. Mas 2 coisas chamaram a atenção do Ministério Público. Primeiro, o número de quartos em relação ao número de presos que têm direito, por lei, à visita íntima. São 27 internos. E, além disso, o material usado para a construção delas. Televisão, piso, isso não é normal nas outras unidades prisionais. A cadeia de Benfica é onde esteve preso o ex-governador Sérgio Cabral. No ano passado, os promotores já tinham achado equipamentos para a instalação de uma sala de vídeo para os presos e encontraram nas celas um cardápio variado e proibido. O novo secretário de Administração Penitenciária, David Antony, disse que a cadeia de Benfica está sob intervenção. Nós estamos fazendo uma verdadeira devassa em todos os processos, em todos os segmentos, inclusive em novas inspeções nas celas. Hoje, em entrevista exclusiva aos repórteres Carlos Delanoy e Tíndaro Menezes, o interventor federal, general Braga Neto, falou sobre as medidas que estão sendo tomadas para a segurança pública e comentou as suítes encontradas na cadeia de Benfica. Não se aceita. Isso é inconcebível. O doutor Antony está vindo conversar comigo sobre esse assunto daqui a pouco, né? Nós vamos tratar desse problema. E o Antony, ele fez uma troca da corregedoria agora no CEAP. Né? Foi feita agora uma troca. Então nós temos que aguardar um pouco para ver os resultados que vão sair dessa troca. Ainda sobre Benfica, um novo laudo pedido pela Justiça contradiz uma perícia do Ministério Público do Rio sobre a suposta agressão ao ex-governador Antony Garotinho na cadeia. Na época, a Secretaria de Administração Penitenciária apresentou vídeos e informou que ninguém circulou na ala onde o ex-governador estava sozinho. A Secretaria concluiu que a história era uma farsa. E Garotinho foi punido com a transferência para Bangu 8. O ex-governador do Rio, que é acusado de crimes eleitorais, corrupção e organização criminosa, foi solto no fim de dezembro por decisão do Tribunal Superior Eleitoral. O órgão técnico do Ministério Público Estadual vai analisar o laudo. A Secretaria de Administração Penitenciária declarou que ainda não foi comunicada da nova perícia e nós não conseguimos contato com a defesa de Antony Garotinho. Na entrevista exclusiva concedida hoje, o general Braga Neto falou sobre a intervenção na segurança pública do Rio e explicou que a ação na Vila Kennedy, retomada hoje, é o primeiro passo do plano da intervenção federal para reduzir a violência no estado. Hoje as tropas voltaram à Vila Kennedy pela 4ª vez em 2 semanas. 900 homens com blindados e máquinas pesadas foram novamente remover barricadas montadas pelos criminosos. Esses obstáculos foram retirados no fim de semana e recolocados a mando dos traficantes. Na entrevista de hoje, o general Braga Neto disse que essas ações vão servir de modelo para outras comunidades do Rio. Esse tipo de operação não reforça a ideia
de que, no fim das contas, o trabalho das Forças Armadas acaba sendo apenas de enxugar gelo? Nossa intenção é que, após a retirada desse impeditivo de entrar na comunidade, o Estado retome o seu trabalho junto à comunidade. Luz, correio, água, lixo, saúde pública, o batalhão da área volte a fazer o policiamento na área. Nós estamos na comunidade de Vila Kennedy, Vila Aliança e Coreia, exatamente trabalhando como a primeira ação de intervenção em que nós vamos trazer todo o Estado para dentro da comunidade. Quando eu falo Estado, não é somente a parte policial. A parte policial é importante para dar segurança, mas é o restante dos serviços que o Estado e o município têm que prestar. A Vila Kennedy tem uma das 38 unidades de polícia pacificadora do Rio. O projeto foi criado 10 anos atrás. Pretendia ocupar territórios dominados pelo tráfico, mas entrou em colapso. Agora o general anuncia que algumas UPPs serão extintas. UPPs que não estiverem apresentando um rendimento serão retiradas, outras serão fortalecidas, tá? Mas vai depender do estudo que for feito. O general promete recuperar a capacidade operacional da polícia, anunciou viaturas novas e a volta de parte dos 3.000 PMs cedidos a outros órgãos. Tem policiais que estão cedidos, que interessa à instituição mantê-los onde eles estão. Agora tem outros que não têm interesse, não tem por que ficar. Esses policiais serão solicitados a retornar. O general negou que a intervenção pretenda usar mandados de busca coletivos. O que já foi feito antes, e é legal, tá? Já foi, é expedir um mandato que me dê uma pequena área em que eu entre com o mandato. Não é um mandato coletivo, é um mandato para aquelas casas do entorno, pela dificuldade de você trabalhar dentro da comunidade. Braga Neto defendeu a legalidade de checar a identidade de moradores durante as operações. Não há fichamento de ninguém. O que há é uma checagem se existe mandado em aberto sobre aquela pessoa. Isso aí evita que a pessoa tenha que ser levada à delegacia, então economiza recursos do Estado, não demora mais que 3 minutos para ser feito. O general falou do legado que pretende deixar até o fim do ano, quando termina o prazo da intervenção. Nós vamos trabalhar com seriedade, com muito trabalho, e a minha intenção é que no final dessa intervenção eu tenha uma polícia com maior credibilidade, com uma integração muito grande entre as polícias, né? Que tenha o respeito da população e que respeite essa população. É isso que eu pretendo entregar. Uma feira do setor de segurança está apresentando as novidades dessa indústria em São Paulo. Policiais e carros de polícia. Essa é a imagem mais tradicional da segurança nas ruas. Nesta feira em São Paulo, as novidades nesse setor mostram uma parte menos visível, a tecnologia de ponta. Nos condomínios, um aplicativo para substituir as guaritas. Um código criptografado é enviado para o celular do morador, que abre o portão. E o morador também pode enviar um código para os visitantes. Em 1 segundo, 2 segundos já está dentro do condomínio, acabou a questão da insegurança na frente do condomínio. Esse sistema identifica com uma câmera o modelo, a cor e a placa do carro do morador. Só então o portão é aberto. Você pode atrelar a ele não somente o controle de acesso através da placa do veículo, mas também o reconhecimento facial. Um sistema de monitoramento inteligente de aeroportos identifica os locais onde as filas estão grandes. O presidente da empresa diz que assim, o gerenciamento do aeroporto pode abrir novos portões, por exemplo, e ninguém perde tempo. Imagine poder fazer todo o embarque no aeroporto sem precisar nem da identidade, nem do cartão impresso. Despachar a bagagem, fazer check-in usando só as nossas digitais. Um terminal biométrico como este pode reconhecer um passageiro. Basta passar a mão para ser identificado. A porta para embarcar é aberta e durante o processo a imagem também é arquivada. Um sistema que pode identificar 50 pessoas por minuto e promete agilizar todo o processo nos aeroportos.
Um drone que custa cerca de R$400 mil pode ajudar a segurança pública. A câmera térmica pode ser usada inclusive à noite. A tecnologia identifica veículos e pessoas suspeitas. Modernização para o compartilhamento de informações, não importa a distância em que elas estejam. A defesa de Michel Temer negou hoje que tenha tido acesso a informações vazadas sobre o inquérito dos portos que investiga o presidente. O ministro Luiz Roberto Barroso, relator do caso no Supremo Tribunal Federal, mandou apurar a autoria do vazamento. A defesa do presidente apresentou as explicações por escrito. Foi uma reação à decisão de ontem do ministro Luiz Roberto Barroso. Em despacho, Barroso disse que verificou que a petição apresentada pela defesa do presidente revelava conhecimento até mesmo dos números de autuação que teriam recebido procedimentos de investigação absolutamente sigilosos. O ministro determinou uma investigação para saber como a informação sobre a quebra do sigilo do presidente vazou. A medida deve ser mantida em segredo na investigação. O objetivo do ministro não é investigar especificamente se a informação vazou para o presidente ou para a imprensa, mas sim o vazamento de uma maneira geral. Hoje à tarde, a defesa de Temer enviou explicações ao ministro e detalhou como chegou aos números dos procedimentos sigilosos pelo site do Supremo Tribunal Federal. Na página, é possível consultar o inquérito que investiga Temer, colocando o número 4621. Ali estão informações públicas, mas nada que fale sobre a quebra de sigilo bancário do presidente. Por isso, os advogados dizem que eles consultaram o Diário da Justiça Eletrônico, que também fica no site, onde são publicadas decisões e andamentos de processos. A defesa diz que encontrou 2 números de petições sigilosas, vinculadas ao inquérito do presidente, número 4621. Os advogados disseram que, se foram distribuídas por dependência com o número do inquérito de Temer, deduziu-se estarem relacionadas ao presidente da República. Uma terceira petição, também em segredo, não tinha essa vinculação direta. Mas os advogados dizem que ela chamou a atenção porque teve uma movimentação em 27 de fevereiro. A data coincide com o dia em que o ministro Luiz Roberto Barroso autorizou a quebra de sigilo de Temer, segundo foi noticiado pela imprensa. Os advogados dizem que isso fez a defesa intuir, por mera e simples dedução lógica, que se tratavam dos procedimentos nos quais foi decretada a quebra de sigilo bancário dos investigados no presente inquérito. A defesa afirma que teve acesso apenas aos números das petições, mas não ao conteúdo dos documentos. E hoje, os advogados de Temer reforçaram o pedido para conhecer os detalhes dessas petições. Caberá ao ministro Luiz Roberto Barroso decidir. Ele é o relator do inquérito que investiga se Temer recebeu propina para favorecer, com a edição de um decreto, a empresa Rodrimar, do setor de portos. Hoje, Barroso falou rapidamente na entrada do Supremo. As palavras perderam o sentido. Sobre o inquérito dos portos, a assessoria do Palácio do Planalto declarou que a Rodrimar não foi beneficiada pelo decreto. A Rodrimar declarou que nunca recebeu qualquer privilégio do poder público. O juiz Sérgio Moro condenou o ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras, Aldemir Bendini, a 11 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. O juiz condenou Aldemir Bendini por receber 3 milhões de reais da Odebrecht como vantagem indevida em razão do cargo de presidente do Banco do Brasil e da Petrobras. Moro determinou que a pena seja cumprida inicialmente em regime fechado. O juiz afirmou que Bendini deve permanecer na cadeia enquanto recorre da sentença. Ele foi preso em julho do ano passado na 42ª fase da Operação Lava Jato, porque a Justiça considerou que havia o risco dele fugir, de atrapalhar as investigações e de continuar cometendo crimes. Na sentença de hoje, Moro destacou a gravidade dos crimes que envolvem pagamento de vantagem indevida a presidente da Petrobras, nomeado exatamente para resolver os problemas decorrentes da corrupção. A Bendini. O irmão de André, Antônio Vieira da Silva, foi absolvido por falta de provas. O advogado de Aldemir Bendini afirmou que vai recorrer, que o cliente não é culpado, que a pena é alta demais porque Bendini foi absolvido das acusações de integrar organização criminosa, de obstruir a justiça, de 2 das 3 acusações de corrupção e de 6 das 7 acusações de lavagem de dinheiro.
O advogado de Antônio Vieira da Silva declarou que lastima o fato de o cliente ter sido preso preventivamente, mesmo com a apresentação de informações de que não havia provas contra ele. A defesa afirmou também que considera a situação irreparável. Nós não conseguimos contato com o advogado de André Gustavo da Silva. O Supremo Tribunal Federal decidiu manter o poder do Tribunal Superior Eleitoral de caçar políticos eleitos nos estados antes do julgamento nos tribunais regionais. Os ministros do Supremo analisaram uma ação do PDT. O partido pedia que recursos contra a diplomação de governadores, deputados federais e estaduais e senadores começassem a tramitar sempre pelos tribunais regionais eleitorais e não no Tribunal Superior Eleitoral em Brasília, como é hoje. Na prática, o recurso daria aos políticos eleitos nos estados mais uma instância, ou seja, uma chance maior de serem empossados no cargo e manterem os mandatos em caso de contestação da eleição. O relator, ministro Luiz Fux, disse que a tramitação direta na última instância da Justiça Eleitoral não afeta a defesa. Essa jurisprudência de que compete ao Tribunal Superior Eleitoral o julgamento de recursos contra a expedição de diploma, ela dura há 5 décadas, de forma sólida e uniforme, no sentido que efetivamente é da sua competência o julgamento do recurso contra a expedição de diploma, expedido em favor de senador, deputado federal e seus suplentes, governador e vice-governador. O ministro Alexandre de Moraes acompanhou o relator. Duplo grau de jurisdição, não só no Brasil, mas internacionalmente, ele é indicado como uma regra, mas essa regra não é absoluta, não fere, a ausência dessa regra não fere o devido processo legal, especialmente quando os órgãos, como disse, são colegiados e superiores hierarquicamente àqueles que emitiram a decisão. O ministro Marco Aurélio foi o único a discordar. Segundo ele, a possibilidade de análise por 2 instâncias poderia revelar erros de julgamento. É relevante e que o duplo grau, no que é sinalizado no Pacto de São José da Costa Rica, ele decorre do fato de o judiciário estar em patamares distintos, estruturado em patamares distintos. Isso sugere a possibilidade, como eu disse, de afastar-se do cenário decisório um pronunciamento que revele erro de procedimento ou erro de julgamento. Por 10 votos a 1, o Supremo manteve o poder do TSE de caçar políticos eleitos nos estados antes da análise dos tribunais regionais. A ação julgada hoje aqui não questionou a competência dos tribunais regionais de julgar outras ações relacionadas às eleições municipais. Entidades representativas da imprensa e institutos de pesquisa reagiram à decisão do Tribunal Superior Eleitoral de reduzir a abrangência das perguntas feitas em pesquisas eleitorais neste ano. A resolução trata de regras e prazos para divulgação e registro de pesquisas eleitorais. Foi aprovada por unanimidade no plenário do TSE. A resolução diz que nos questionários aplicados ou a serem aplicados nas pesquisas de opinião pública são vedadas indagações a respeito de temas não relacionados à eleição. Esse ponto da resolução, que impediria que os institutos de pesquisa perguntassem aos eleitores o que eles pensam de temas de interesse geral, foi duramente criticado por entidades que defendem a liberdade de expressão e o direito de o eleitor ter acesso à informação. A Federação Nacional dos Jornalistas, a Associação Brasileira de Imprensa e a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo disseram que a resolução dá margem para censura prévia. A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a Associação de Jornais e a Associação Nacional de Editores de Revistas disseram que a decisão limita a liberdade de expressão, direito constitucional que garante ao cidadão brasileiro emitir sua opinião sobre qualquer assunto e ter acesso à informação de interesse público. O presidente da ANJ disse que a restrição prejudica o eleitor. A democracia é feita de escolhas e para se escolher um candidato, se escolher um projeto, se precisa ter informação. No momento que se restringe a informação, está se restringindo, em última análise, a qualidade do processo democrático. Os institutos de pesquisa também apontam razões técnicas que indicam
por que perguntas adicionais não relacionadas às eleições são importantes. Através delas, os institutos capturam tendências nas eleições, apuram para quem o voto está indo. A popularidade de um governante, por exemplo, pode indicar a probabilidade de ele influenciar ou não o voto em candidatos indicados ou apoiados por ele. A diretora do Ibope Inteligência diz que a restrição pode impedir a compreensão do desempenho dos candidatos. Não vai permitir o entendimento das subidas e descidas dos candidatos. Se o entendimento das pesquisas relativas eleitorais for simplesmente a intenção de voto dos candidatos, nós não teremos os porquês das subidas e descidas dos candidatos. Então, e fatos que possam ocorrer na campanha, como desempenho em debate, início do horário eleitoral gratuito, denúncias que sejam feitas durante a campanha, em teoria, no entendimento possível, seria que não poderiam ser feitas essas perguntas. Então, nós teremos um quadro evolutivo de intenção de voto dos candidatos, mas não saberemos as respostas do porquê. Por que subiu, por que caiu. Os institutos rebatem a crítica de que perguntas adicionais sejam capazes de influenciar a escolha do eleitor. Ressaltam que no questionário de pesquisas eleitorais, a pergunta sobre intenção de voto vem antes das outras. Ou seja, primeiro o entrevistado diz em quem vai votar, só depois responde a questões adicionais não relacionadas diretamente ao voto. O diretor de pesquisa do Instituto Datafolha diz que sem perguntas que sejam diretamente relacionadas à eleição, as variações na corrida podem ficar incompreensíveis. Perguntas, por exemplo, como expectativas em relação a variáveis econômicas, expectativas sobre o desempenho, sobre o desemprego, sobre a inflação, sobre o poder de compra da população. Elas conseguem explicar, por exemplo, a intenção de voto em determinado candidato. Há correlação, por exemplo, entre a expectativa de desemprego e a intenção de voto em determinado candidato. O acompanhamento da eleição vai parecer muito mais uma corrida de cavalos, sem narração, sem você conseguir entender o que vai acontecer, o que está gerando o resultado. O TSE divulgou hoje uma nota técnica em que afirma que a resolução apenas reforça a regra de que as pesquisas para fins eleitorais não compreendam temas não relacionados às eleições. Aliás, como determina a lei das eleições. Isso significa que a intenção foi evitar uma espécie de efeito carona na aplicação dos questionários, a partir da adição de perguntas na mesma pesquisa, sem qualquer correlação com o contexto eleitoral. A seguir, a preocupação do Banco Mundial com o despreparo educacional de jovens brasileiros. E as placas que vão identificar a frota nacional. Um relatório do Banco Mundial afirma que metade dos jovens brasileiros corre o risco de desperdiçar o seu potencial econômico. São 25 milhões de jovens de 15 a 29 anos. Quase metade nem estuda nem trabalha. 35% trabalham sem carteira assinada. 9% só estudam, mas estão atrasados em relação à série. E 11% estudam e trabalham, mas o emprego também é sem carteira assinada. No Brasil, apenas 4 de cada 10 pessoas com mais de 25 anos completaram o equivalente ao ensino médio. Nos Estados Unidos, a média é de 9 em cada 10 pessoas. Um outro estudo com trabalhadores brasileiros descobriu que 4 em cada 10 profissionais em cargo de chefia não dominam a escrita e a leitura. Procura-se jovens em início de carreira. As empresas exigem uma série de competências, tecnologia, conhecimentos gerais, cálculo, mas a maioria dos candidatos derrapa no teste de português. 60% deles não tem nota maior do que 6 nesse teste. Então é bastante preocupante. Até sair para procurar um emprego melhor, a Angélica nem imaginava. Eu tive um choque, vamos dizer assim, porque eu percebi que eu não estava preparada. Não é uma questão de saber ler e escrever ou não. Existem vários níveis de alfabetização. E o último levantamento feito com brasileiros indica que 4% são analfabetos. 23% conseguem ler uma mensagem simples, como uma placa de sinalização. A maioria, quase a metade, entende um texto básico, um post na rede social.
Agora, menos de um quarto dos brasileiros vai sair de uma farmácia depois de comprar um remédio e conseguir compreender a bula, considerada um texto científico. E uma pequena parte é alfabetizada sem qualquer limitação, o que significa ir numa banca de jornal, escolher um artigo e nele entender o que é uma ironia ou uma opinião. Você entende porque os especialistas em educação dizem que esse é um processo para uma vida inteira? As limitações podem chegar ao topo da carreira, explica a coordenadora do Indicador de Analfabetismo Funcional. 4 em cada 10 profissionais em cargo de chefia falham na hora de ler e escrever. O Brasil demorou muito para escolarizar, para universalizar a sua educação. Boa parte das crianças que estão na escola hoje é a primeira geração que está chegando no ensino médio, muitos deles a primeira geração que está chegando no nível superior. Então, se você cresce num ambiente que não estimula a compreensão, o desenvolvimento dessas habilidades, você claramente vai depender muito mais da própria escola para resolver aquilo que outros grupos sociais já trazem de casa. A Carol cresceu rápido na rede de hotéis. Em 10 anos, passou a coordenar a recepção e trocar e-mails com clientes e fornecedores. Nessa resposta de e-mail, o meu gestor sempre me procurava para corrigir algumas frases erradas. O português é tudo, né? A gente precisa, sim, para se comunicar. É uma base, super importante. E lá atrás, se não tiver essa base, com certeza, quando você chega lá na frente, você tem que voltar. Educação de qualidade, olha aí o desejo dos brasileiros. A Eliana Marques traz agora para a gente a previsão do tempo para amanhã. Eliana, antes você tem uma nota sobre energia limpa? Exatamente. Boa noite a todos. Boa noite. Olha, a energia solar ainda é tímida no Brasil, a geração da energia solar, mas ela vem aumentando nos últimos anos. Em 2017 cresceu 21 vezes em relação ao ano anterior. A capacidade instalada passou de 0,02 para 1 gigawatt e o número de usinas subiu de 8 para 40, segundo a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. A maioria dessas usinas fica no Nordeste, onde vai fazer sol o dia todo amanhã, em parte do sertão de Pernambuco, da Paraíba, também nas regiões próximas do litoral, inclusive em Natal, em João Pessoa e no Recife. Agora, nas outras partes do Nordeste tem possibilidade de chuva e o tempo fica mais instável na faixa sul da Bahia, principalmente de Porto Seguro para baixo. No Sudeste, pode chover muito no litoral de São Paulo de novo, também no litoral do Rio de Janeiro. E no Norte, faltam apenas 10 centímetros para o Rio Amoré transbordar em Guajará-Mirim, Rondônia, o que pode acontecer amanhã à noite, segundo o Serviço Geológico do Brasil. Os temporais também podem atingir Amazonas, Pará, Tocantins, Mato Grosso, Goiás, Minas e Espírito Santo. E sol brilhando o dia todo entre Roraima, noroeste do Pará e do sul do Paraná até o Rio Grande do Sul. Em Vitória, Belém e Cuiabá, pancadas de chuva a partir da tarde. Em Salvador e em São Paulo pode chover nos 3 períodos. E em Curitiba é só uma garoa e pela manhã. Depois é sol. Até amanhã, Eliana. Até amanhã. As placas dos carros brasileiros vão mudar para seguir o padrão dos países do Mercosul. Ela vai ter uma tarja azul, a bandeira do Brasil e outra configuração de letras e números. E também um chip e um código que é para facilitar a identificação dos veículos roubados ou clonados nos países do Mercosul. A resolução deve ser publicada amanhã no Diário Oficial e vai valer para os modelos novos dentro de 6 meses. Os carros usados vão ter até o fim de 2023 para mudar as placas. A seguir, o governo de Donald Trump frustra a expectativa mundial de reduzir a tensão com a Coreia do Norte. Os Estados Unidos anunciaram novas sanções à Coreia do Norte. As novas sanções anunciadas pelo Departamento de Estado são uma resposta ao assassinato de Kim Jong-un, meio-irmão do ditador norte-coreano, em fevereiro do ano passado, no aeroporto de Kuala Lumpur, na Malásia. Ele foi atacado por 2 mulheres que passaram no rosto dele uma substância usada em armas químicas que são proibidas internacionalmente. O irmão de Kim Jong-un era um crítico do regime. O governo americano investigou o ataque e ontem anunciou a conclusão. O mandante do crime foi o regime norte-coreano. O ditador nega.
As sanções não têm efeito prático. Os Estados Unidos já não negociam há anos com o país, desde o início do programa nuclear da Coreia do Norte. Mas o que chama a atenção é o momento escolhido para fazer o anúncio. Horas antes, o presidente Donald Trump tinha dito que aceita dialogar com os norte-coreanos. Eu acredito que eles estão sendo sinceros, disse Trump. Numa reunião inédita com uma delegação sul-coreana, Kim Jong-un afirmou que vai suspender os testes nucleares e de mísseis para dialogar com os Estados Unidos e mandou uma mensagem para os diplomatas da Coreia do Sul entregarem pessoalmente a Donald Trump. Hoje tem futebol depois do outro lado do paraíso. Em seguida tem o BBB e o Jornal da Globo. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Na prática, o recurso daria aos políticos eleitos nos estados mais uma instância, ou seja, uma chance maior de serem empossados no cargo e manterem os mandatos em caso de contestação da eleição. O relator, ministro Luiz Fux, disse que a tramitação direta na última instância da Justiça Eleitoral não afeta a defesa. Essa jurisprudência de que compete ao Tribunal Superior Eleitoral o julgamento de recursos contra a expedição de diploma, ela dura há 5 décadas, de forma sólida e uniforme, no sentido que efetivamente é da sua competência o julgamento do recurso contra a expedição de diploma, expedido em favor de senador, deputado federal e seus suplentes, governador e vice-governador. O ministro Alexandre de Moraes acompanhou o relator. Duplo grau de jurisdição, não só no Brasil, mas internacionalmente, ele é indicado como uma regra, mas essa regra não é absoluta, não fere, a ausência dessa regra não fere o devido processo legal, especialmente quando os órgãos, como disse, são colegiados e superiores hierarquicamente àqueles que emitiram a decisão. O ministro Marco Aurélio foi o único a discordar. Segundo ele, a possibilidade de análise por 2 instâncias poderia revelar erros de julgamento. É relevante e que o duplo grau, no que é sinalizado no Pacto São José da Costa Rica, ele decorre do fato de o judiciário estar em patamares distintos, estruturado em patamares distintos. Isso sugere a possibilidade, como eu disse, de afastar-se do cenário decisório um pronunciamento que revele erro de procedimento ou erro de julgamento. Por 10 votos a 1, o Supremo manteve o poder do TSE de caçar políticos eleitos nos estados antes da análise dos tribunais regionais. A ação julgada hoje aqui não questionou a competência dos tribunais regionais de julgar outras ações relacionadas às eleições municipais. Entidades representativas da imprensa e institutos de pesquisa reagiram à decisão do Tribunal Superior Eleitoral de reduzir a abrangência das perguntas feitas em pesquisas eleitorais neste ano. A resolução trata de regras e prazos para divulgação e registro de pesquisas eleitorais. Foi aprovada por unanimidade no plenário do TSE. A resolução diz que nos questionários aplicados ou a serem aplicados nas pesquisas de opinião pública são vedadas indagações a respeito de temas não relacionados à eleição. Esse ponto da resolução, que impediria que os... Como a informação sobre a quebra do sigilo do presidente vazou. A medida deve ser mantida em segredo na investigação. O objetivo do ministro não é investigar especificamente se a informação vazou para o presidente ou para a imprensa, mas sim o vazamento de uma maneira geral. Hoje à tarde, a defesa de Temer enviou explicações ao ministro e detalhou como chegou aos números dos procedimentos sigilosos pelo site do Supremo Tribunal Federal. Na página, é possível consultar o inquérito que investiga Temer, colocando o número 4621. Ali estão informações públicas, mas nada que fale sobre a quebra de sigilo bancário do presidente. Por isso, os advogados dizem que eles consultaram o Diário da Justiça Eletrônico, que também fica no site, onde são publicadas decisões e andamentos de processos. A defesa diz que encontrou 2 números de petições sigilosas, vinculadas ao inquérito do presidente, número 4621.
Os advogados disseram que, se foram distribuídas por dependência com o número do inquérito de Temer, deduziu-se estarem relacionadas ao presidente da República. Uma terceira petição, também em segredo, não tinha essa vinculação direta. Mas os advogados dizem que ela chamou a atenção porque teve uma movimentação em 27 de fevereiro. A data coincide com o dia em que o ministro Luiz Roberto Barroso autorizou a quebra de sigilo de Temer, segundo foi noticiado pela imprensa. Os advogados dizem que isso fez a defesa intuir, por mera e simples dedução lógica, que se tratavam dos procedimentos nos quais foi decretada a quebra de sigilo bancário dos investigados no presente inquérito. A defesa afirma que teve acesso apenas aos números das petições, mas não ao conteúdo dos documentos. E hoje, os advogados de Temer reforçaram o pedido para conhecer os detalhes dessas petições. Caberá ao ministro Luiz Roberto Barroso decidir. Ele é o relator do inquérito que investiga se Temer recebeu propina para favorecer, com a edição de um decreto, a empresa Rodrimar, do setor de portos. Hoje, Barroso falou rapidamente na entrada do Supremo. As palavras perderam o sentido. Sobre o inquérito dos portos, a assessoria do Palácio do Planalto declarou que a Rodrimar não foi beneficiada pelo decreto. A Rodrimar declarou que nunca recebeu qualquer privilégio do poder público. O juiz Sérgio Moro condenou o ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras, Aldemir Bendini, a 11 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. O juiz condenou Aldemir Bendini por receber 3 milhões de reais da Odebrecht como vantagem indevida em razão do cargo de presidente do Banco do Brasil e da Petrobras. Moro determinou que a pena seja cumprida inicialmente em regime fechado. O juiz afirmou que Bendini deve permanecer na cadeia enquanto recorre da sentença. Ele foi preso em julho do ano passado na 4% são analfabetos. 23% conseguem ler uma mensagem simples, como uma placa de sinalização. A maioria, quase a metade, entende um texto básico, um post na rede social. Agora, menos de 1/4 dos brasileiros vai sair de uma farmácia depois de comprar um remédio e conseguir compreender a bula, considerada um texto científico. E uma pequena parte é alfabetizada sem qualquer limitação, o que significa ir numa banca de jornal, escolher um artigo e nele entender o que é uma ironia ou uma opinião. Você entende porque os especialistas em educação dizem que esse é um processo para uma vida inteira? As limitações podem chegar ao topo da carreira, explica a coordenadora do Indicador de Analfabetismo Funcional. 4 em cada 10 profissionais em cargo de chefia falham na hora de ler e escrever. O Brasil demorou muito para escolarizar, para universalizar a sua educação. Boa parte das crianças que estão na escola hoje é a primeira geração que está chegando no ensino médio, muitos deles a primeira geração que está chegando no nível superior. Então, se você cresce num ambiente que não estimula a compreensão, o desenvolvimento dessas habilidades, você claramente vai depender muito mais da própria escola para resolver aquilo que outros grupos sociais já trazem de casa. A Carol cresceu rápido na rede de hotéis. Em 10 anos, passou a coordenar a recepção e trocar e-mails com clientes e fornecedores. Nessa resposta de e-mail, o meu gestor sempre me procurava para corrigir algumas frases erradas. O português é tudo, né? A gente precisa, sim, para se comunicar. É uma base, super importante. E lá atrás, se não tiver essa base, com certeza, quando você chega lá na frente, você tem que voltar. Educação de qualidade, olha aí o desejo dos brasileiros. A Eliana Marques traz agora para a gente a previsão do tempo para amanhã. Eliana, antes você tem uma nota sobre energia limpa? Exatamente. Boa noite a todos. Olha, a energia solar ainda é tímida no Brasil, a geração da energia solar, mas ela vem aumentando nos últimos anos. Em 2017 cresceu 21 vezes em relação ao ano anterior. A capacidade instalada passou de 0,02 para 1 gigawatt e o número de usinas subiu de 8 para 40, segundo a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. A maioria dessas usinas fica no Nordeste, onde vai fazer sol o dia todo amanhã, em parte do sertão de Pernambuco, da Paraíba, também nas regiões próximas do litoral, inclusive em Natal, em João Pessoa e no Recife.
chove. Agora, nas outras partes do Nordeste tem possibilidade de chuva e o tempo fica mais instável na faixa sul da Bahia, principalmente de Porto Seguro para baixo. No Sudeste, pode chover muito no litoral de São Paulo de novo, também no litoral do Rio de Janeiro. As palavras perderam o sentido. Sobre o inquérito dos portos, a assessoria do Palácio do Planalto declarou que a Rodrimar não foi beneficiada pelo decreto. A Rodrimar declarou que nunca recebeu qualquer privilégio do poder público. O juiz Sérgio Moro condenou o ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras, Aldemir Bendini, a 11 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. O juiz condenou Aldemir Bendini por receber 3 milhões de reais da Odebrecht como vantagem indevida em razão do cargo de presidente do Banco do Brasil e da Petrobras. Moro determinou que a pena seja cumprida inicialmente em regime fechado. O juiz afirmou que Bendini deve permanecer na cadeia enquanto recorre da sentença. Ele foi preso em julho do ano passado na 42ª fase da Operação Lava Jato, porque a Justiça considerou que havia o risco dele fugir, de atrapalhar as investigações e de continuar cometendo crimes. Na sentença de hoje, Moro destacou a gravidade dos crimes que envolvem pagamento de vantagem indevida a presidente da Petrobras, nomeado exatamente para resolver os problemas decorrentes da corrupção. A Bendini. O irmão de André, Antônio Vieira da Silva, foi absolvido por falta de provas. O advogado de Aldemir Bendini afirmou que vai recorrer, que o cliente não é culpado, que a pena é alta demais porque Bendini foi absolvido das acusações de integrar a organização criminosa, de obstruir a justiça, de 2 das 3 acusações de corrupção e de 6 das 7 acusações de lavagem de dinheiro. O advogado de Antônio Vieira da Silva declarou que lastima o fato de o cliente ter sido preso preventivamente, mesmo com a apresentação de informações de que não havia provas contra ele. A defesa afirmou também que considera a situação irreparável. Nós não conseguimos contato com o advogado de André Gustavo da Silva. O Supremo Tribunal Federal decidiu manter o poder do Tribunal Superior Eleitoral de caçar políticos eleitos nos estados antes do julgamento nos tribunais regionais. Os ministros do Supremo analisaram uma ação do PDT. O partido pedia que recursos contra a diplomação de governadores, deputados federais e estaduais e senadores começassem a tramitar sempre pelos tribunais regionais eleitorais e não no Tribunal Superior Eleitoral em Brasília, como é hoje. Na prática, o recurso daria aos políticos eleitos nos estados mais uma instância, ou seja, uma chance maior de serem empossados no cargo e manterem os mandatos em caso de contestação da eleição. O relator, ministro Luiz Fux, disse que a tramitação direta na última instância da Justiça Eleitoral não afeta a defesa. Essa jurisprudência de que compete indicar a probabilidade de ele influenciar ou não o voto em candidatos indicados ou apoiados por ele. A diretora do Ibope Inteligência diz que a restrição pode impedir a compreensão do desempenho dos candidatos. Não vai permitir o entendimento das subidas e descidas dos candidatos. Se o entendimento das pesquisas relativas eleitorais for simplesmente a intenção de voto dos candidatos, nós não teremos os porquês das subidas e descidas dos candidatos. Então, e fatos que possam ocorrer na campanha, como desempenho em debate, início do horário eleitoral gratuito, denúncias que sejam feitas durante a campanha, em teoria, no entendimento possível, seria que não poderiam ser feitas essas perguntas. Então, nós teremos um quadro evolutivo de intenção de voto dos candidatos, mas não saberemos as respostas do porquê. Por que subiu, por que caiu. Os institutos rebatem a crítica de que perguntas adicionais sejam capazes de influenciar a escolha do eleitor. Ressaltam que no questionário de pesquisas eleitorais, a pergunta sobre intenção de voto vem antes das outras. Ou seja, primeiro o entrevistado diz em quem vai votar, só depois responde a questões adicionais não relacionadas diretamente ao voto. O diretor de pesquisa do Instituto Datafolha diz que sem perguntas que sejam diretamente relacionadas à eleição, as variações na corrida podem ficar incompreensíveis. Perguntas, por exemplo, como expectativas em relação a variáveis econômicas, expectativas sobre
o desempenho, sobre o desemprego, sobre a inflação, sobre o poder de compra da população. Elas conseguem explicar, por exemplo, a intenção de voto em determinado candidato. Há correlação, por exemplo, entre a expectativa de desemprego e a intenção de voto em determinado candidato. O acompanhamento da eleição vai parecer muito mais uma corrida de cavalos, sem narração, sem você conseguir entender o que vai acontecer, o que está gerando o resultado. O TSE divulgou hoje uma nota técnica em que afirma que a resolução apenas reforça a regra de que as pesquisas para fins eleitorais não compreendam temas não relacionados às eleições. Aliás, como determina a lei das eleições. Isso significa que a intenção foi evitar uma espécie de efeito carona na aplicação dos questionários, a partir da adição de perguntas na mesma pesquisa, sem qualquer correlação com o contexto eleitoral. A seguir, a preocupação do Banco Mundial com o despreparo educacional de jovens brasileiros. E as placas que vão identificar a frota nacional. Um relatório do Banco Mundial afirma que metade dos jovens brasileiros corre o risco de desperdiçar o seu potencial econômico. São 25 milhões de jovens de 15 a 29 anos. Para ser identificado, a porta para embarcar é aberta e durante o processo a imagem também é arquivada. Um sistema que pode identificar 50 pessoas por minuto e promete agilizar todo o processo nos aeroportos. Um drone que custa cerca de R$400 mil pode ajudar a segurança pública. A câmera térmica pode ser usada inclusive à noite. A tecnologia identifica veículos e pessoas suspeitas. Modernização para o compartilhamento de informações, não importa a distância em que elas estejam. A defesa de Michel Temer negou hoje que tenha tido acesso a informações vazadas sobre o inquérito dos portos que investiga o presidente. O ministro Luiz Roberto Barroso, relator do caso no Supremo Tribunal Federal, mandou apurar a autoria do vazamento. A defesa do presidente apresentou as explicações por escrito. Foi uma reação à decisão de ontem do ministro Luiz Roberto Barroso. Em despacho, Barroso disse que verificou que a petição apresentada pela defesa do presidente revelava conhecimento até mesmo dos números de autuação que teriam recebido procedimentos de investigação absolutamente sigilosos. O ministro determinou uma investigação para saber como a informação sobre a quebra do sigilo do presidente vazou. A medida deve ser mantida em segredo na investigação. O objetivo do ministro não é investigar especificamente se a informação vazou para o presidente ou para a imprensa, mas sim o vazamento de uma maneira geral. Hoje à tarde, a defesa de Temer enviou explicações ao ministro e detalhou como chegou aos números dos procedimentos sigilosos pelo site do Supremo Tribunal Federal. Na página, é possível consultar o inquérito que investiga Temer, colocando o número 4621. Ali estão informações públicas, mas nada que fale sobre a quebra de sigilo bancário do presidente. Por isso, os advogados dizem que eles consultaram o Diário da Justiça Eletrônico, que também fica no site, onde são publicadas decisões e andamentos de processos. A defesa diz que encontrou 2 números de petições sigilosas, vinculadas ao inquérito do presidente, número 4621. Os advogados disseram que, se foram distribuídas por dependência com o número do inquérito de Temer, deduziu-se estarem relacionadas ao presidente da República. Uma terceira petição, também em segredo, não tinha essa vinculação direta. Mas os advogados dizem que ela chamou a atenção porque teve uma movimentação em 27 de fevereiro. A data coincide com o dia em que o ministro Luiz Roberto Barroso autorizou a quebra de sigilo de Temer, segundo foi noticiado pela imprensa. Os advogados dizem que isso fez a defesa intuir, por mera e simples dedução lógica, que se tratavam dos procedimentos nos quais foi decretada a quebra de sigilo bancário dos investigados no presente inquérito. A defesa afirma e o número de usinas subiu de 8 para 40, segundo a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. A maioria dessas usinas fica no Nordeste, onde vai fazer sol o dia todo amanhã, em parte do sertão de Pernambuco, da Paraíba, também nas regiões próximas do litoral, inclusive em Natal, em João Pessoa e no Recife. Agora, nas outras partes do Nordeste, tem possibilidade de chuva e o tempo fica mais instável na faixa sul da Bahia, principalmente
principalmente de Porto Seguro para baixo. No sudeste, pode chover muito no litoral de São Paulo de novo, também no litoral do Rio de Janeiro. E no norte, faltam apenas 10 centímetros para o rio Mamoré transbordar em Guajará-Mirim, Rondônia, o que pode acontecer amanhã à noite, segundo o Serviço Geológico do Brasil. Os temporais também podem atingir Amazonas, Pará, Tocantins, Mato Grosso, Goiás, Minas e Espírito Santo. E sol brilhando o dia todo entre Roraima, noroeste do Pará e do sul do Paraná até o Rio Grande do Sul. Em Vitória, Belém e Cuiabá, pancadas de chuva a partir da tarde. Em Salvador e em São Paulo pode chover nos 3 períodos. E em Curitiba é só uma garoa e pela manhã. Depois é sol. Até amanhã, Eliana. Até amanhã. As placas dos carros brasileiros vão mudar para seguir o padrão dos países do Mercosul. Ela vai ter uma tarja azul, a bandeira do Brasil e outra configuração de letras e números. E também um chip e um código que é para facilitar a identificação dos veículos roubados ou clonados nos países do Mercosul. A resolução deve ser publicada amanhã no Diário Oficial e vai valer para os modelos novos dentro de 6 meses. Os carros usados vão ter até o fim de 2023 para mudar as placas. A seguir, o governo de Donald Trump frustra a expectativa mundial de reduzir a tensão com a Coreia do Norte. Os Estados Unidos anunciaram novas sanções à Coreia do Norte. As novas sanções anunciadas pelo Departamento de Estado são uma resposta ao assassinato de Kim Jong-un, meio-irmão do ditador norte-coreano, em fevereiro do ano passado, no aeroporto de Kuala Lumpur, na Malásia. Ele foi atacado por 2 mulheres que passaram no rosto dele uma substância usada em armas químicas que são proibidas internacionalmente. O irmão de Kim Jong-un era um crítico do regime. O governo americano investigou o ataque e ontem anunciou a conclusão. O mandante do crime foi o regime norte-coreano. O ditador nega. As sanções não têm efeito prático. Os Estados Unidos já não negociam há anos com o país, desde o início do programa nuclear da Coreia do Norte. Mas o que chama a atenção é o momento